Curso de Excel, aula 46. Algumas pessoas vão achar muito interessante, porque nós vamos nos referir aqui às técnicas, primeiro a teoria, depois as técnicas para fazer o balanço em Excel. Fazer um balanço em Excel não é colocar aquela carinha do balanço que vocês vão ver aqui, não. Ele é produto de uma série de tabelas, tá? Todas conhecidas e que nós vamos fazer completas. Então, primeiramente, eu não vou apresentar o que é balanço demais profundamente, porque quem vier aqui já vai procurar por meio de pesquisa balanço em Excel. Então já sabe mais ou menos o que é que vai fazer, né? O que está fazendo, qual que é a finalidade, provavelmente sabe a legislação e tal. Bom, o balanço, ele exprime, como o termo diz, uma balança. Um prato na esquerda e um prato na direita, e eles devem ficar equilibrados. Ou seja, o lado esquerdo igual ao lado direito. Chamamos de A e de B aqui para clareza, tá? Bem, do lado esquerdo aqui fica o ativo, do lado direito fica o passivo mais o patrimônio líquido. E aqui nós apresentamos esses termos para vocês, né? Então, do lado esquerdo, o A seria o ativo. Deu uma coincidência de letras, só isso, tá? O B seria P e PL, tá? Passivo e patrimônio líquido. Então, o que é ativo? Nós procuramos os melhores termos para definir isso, porque dá muita confusão na cabeça das pessoas. O ativo, eles falam assim, é aplicação ou destino. Eu prefiro dizer destino, né, de uma verba, tá? Então, destino de uma verba. Entrou um dinheiro, né, ou vai entrar um dinheiro, aí você vai colocar no caixa, tá? Então, eu prefiro o termo destino, tá? Você fez uma compra, né, e essa compra é de um veículo, né? Então, destino, aquele dinheiro aplicado, né, provavelmente tirado do caixa, vai para um destino que é um veículo da frota da pessoa. Passivo seria origem ou fonte do recurso. E isto aqui é mais claro, né? A fonte dos recursos de uma empresa vem, alguns exemplos, né? Ou de cliente, né? Ou de fornecedor, né? Como que pode vir de fornecedor se ele te cobra? Quando o fornecedor te vende a prazo, ele está te fazendo um empréstimo, tá? Tanto é que no passivo vão ficar os empréstimos, vão ficar os financiamentos, etc, tá? E o patrimônio líquido, todo mundo entende esse termo, patrimônio, né? Fulano tem muito patrimônio, tem casa, tem carro, tem empresa, tá? São, em resumo, as posses, as coisas que a pessoa possui, correto? Bem, então agora explicitando melhor aquela igualdade do lado esquerdo e direito, A e B, vamos colocar as letras certas, né? Nós dissemos A, ativo, P, passivo, patrimônio líquido, PL. Aqui estão os quadrinhos, aqui estão as casas em que cada um deles mora, tá? Do lado esquerdo, ativo, e do lado direito, passivo mais o patrimônio líquido, tá? O passivo e patrimônio são as coisas sobre as quais a pessoa tem que dar satisfação para órgãos do governo, né, para a sociedade, correto? Entendam dessa forma. Bem, então, continuando. Agora nós vamos fazer os movimentos para vocês que nós queremos que vocês entendam sem muita enrolação, correto? Então, vamos ver o seguinte. Eu vou descrever cada parte com um pequeno texto, uma pequena explicação, né? Para vocês irem guardando aos pouquinhos.
Então, vamos falar aqui de ativo. O que seria o ativo? Caixa e bens físicos que estão em posse da empresa, que possam ser convertidos rapidamente em dinheiro para o caixa, né? Poderia ser ouro, prata, joias. Para o caixa que eu digo aqui você pode colocar num banco, né? Você pode colocar numa aplicação, né? Você pode colocar em ações, etc. e tal, tá? Bens que podem ser convertidos a médio e longo prazo em caixa, como terrenos, veículos, máquinas e equipamentos, tá? Depois, bens que representam propriedade intelectual com marcas e patentes. Eles chamam isso de bens intangíveis, aqueles que você não toca, tá? Os seus programas também, os softwares desenvolvidos pela sua empresa, também. Licenças de uso de software, né? E softwares também comprados de terceiros, tá? Também são ativos os bens de estoque que a sua empresa vai usar para vender e para converter em caixa, tá? E também bens para consumo próprio, né? Você pode ter seu estoque de papel A4, estoque de toner para impressora, etc e tal, tá? Estoque de produtos de limpeza e daí vai. E também ações de participação societária em outras empresas. Podem ser subsidiárias, se for um grupo, não é? Ou ações de caráter minoritário em outras empresas que você tem simpatia e sabe que dão um bom rendimento. Correto? O que seria agora? Vamos ver passivo. Na primeira parte, descrevemos só ativo. Vamos ver passivo, que nós chamamos naquele resumo de aplicação ou destino. Uma das vantagens da contabilidade é que ela faz evoluir as metáforas da sua mente, do seu cérebro, tá? Ela provoca muito aprendizado. Passem a olhar os contadores com mais respeito, porque eles mexem com metáforas para poder simbolizar uma coisa na prática, tá? Como ativo, e uma coisa conceitualmente, como vocês vão ver no passivo, tá? Então, o que seria o passivo de uma empresa, né? As obrigações dela, né? As satisfações monetárias ou documentais de tudo que representa dinheiro, como obrigações trabalhistas, né? Pagar os salários e direitos, benefícios dos empregados, obrigações fiscais, pagar impostos, obrigações com fornecedores, como nós dizemos, né? Se vocês compram a prazo dos fornecedores, eles estão fazendo um empréstimo para você. E também obrigações com bancos e instituições, os empréstimos e financiamentos, tá? E as obrigações financeiras, que podem ser com acionistas, né? E outros agentes aí, né? Que de certa forma têm bens que vocês podem, bens simbólicos que vocês podem converter em caixa, tá? Nós vamos ver aí ao longo do tempo. Bom, e agora o patrimônio líquido, fácil de entender pela palavra patrimônio, é todo o capital investido pelos sócios em todas as suas diversas naturezas, tá certo? Vocês vão ver, nós vamos fazer a abertura de uma empresa aqui e alguns movimentos para vocês verem, né, que símbolo é esse, né, do patrimônio líquido, quando é que ele começa a aparecer, tá bom? Espero que vocês tenham aí paciência, porque aqui é bem prático mesmo. Nós já vamos começar mostrando alguma coisa, tá? Como, por exemplo, agora, vamos começar
o nosso roteiro aqui para mostrar o patrimônio o balanço patrimonial em ação. Vamos ver a história da empresa em seu início, né? O dono, né? Pode ser um único dono, ou o dono e os seus sócios, né? Ou os sócios em situação de igualdade, vão a pegam todos os documentos necessários e vão a uma junta comercial, né, com o seu contador, não, vão ao seu contador para que esse vá à junta comercial registrar uma empresa. Então, eles vão lá e decidem integralizar, esse é o termo, né, o seu capital social, capital inicial da empresa, o valor que ela tem que dar satisfação para a sociedade em caso de algum problema, né? O quanto que ela vai ficar responsável financeiramente frente ao mercado. Então eles vão lá e cada um, vamos supor, são dois sócios, cada um dá 25 mil. Então eles vão lá e registram a empresa com o capital social de 50 mil, tá? Então, vamos entender esse negócio de dois lados do balanço, a gente tendo dado o conceito e tal. Esse dinheiro, você será obrigado, a empresa será obrigada a ter no caixa, né? No caixa, quer dizer, pode também ser no banco, tá? Ela pode depositar esse dinheiro lá no banco, tá? Então, ela decidiu colocar no caixa, no cofre da empresa. Então aqui é um balanço, tem que estar equilibrado. Então a gente diz, o lado direito, ele é conceitual. A gente diz que estabeleceu um patrimônio líquido, sobre a qual ela é responsável, também de 50 mil. Compreenderam? A soma do lado direito é sempre igual à soma do lado esquerdo. Por enquanto, o passivo é zero, tá? Então, A igual a PL, ativo igual a patrimônio líquido aqui, tá? Fizemos este movimento, tá bom? E aqui em cima está dito, ó, registrado, empresa registrada na junta comercial da unidade da federação em que vai residir sua sede, tá? Nós vamos colocar isso num PDF lá no GitHub para vocês verem, tá? Essa apresentação. Vamos ao segundo movimento? Então, a empresa tem 50 mil em caixa. Está equilibrado lado esquerdo com direito. Lado esquerdo prático, caixa, bem físico, e lado direito conceitual, capital social, tá? Bem, agora a empresa compra 10 mil imóveis e materiais de escritório para a sua própria administração, tá? Aqui nós poderíamos colocar o imóvel no ativo, mas vamos considerar que essas pessoas abriram a empresa em casa, tá? E a casa de um deles, porque a empresa estará com sede, vai ter que ser, são dois sócios, né? Na casa de uma das duas pessoas, tá? Mas aquela casa é da pessoa física, de um dos sócios, não pertence à empresa. Compreenderam? Agora, se você compra uma casa ou aluga para sede, né? Aí sim você declara no ativo. Compreenderam? Tem muitas pessoas, meio com empresários, que colocam a sede da sua empresa a própria casa, né? Então a casa não terá que ser dada em caso de falência ou pagar fornecedores que estão em atraso e tal, não será dada, tá? Agora, se for uma sede de empresa, aí ela entra no bolo, tá? Aí vai se ver direitinho se uma parte dela, né, se ela é comprada pela empresa, tá bom? Então, aqui continua o equilíbrio esquerda e direita, estão vendo? 40
mais 10 mil. A gente tem que ter sempre essa preocupação, é 50 mil. Então, para a gente comprar 10 mil imóveis e materiais de escritório, nós tiramos do caixa, tá? O usual não é isso. O usual não é isso. É pedir um empréstimo, tá? E esse empréstimo vai ser utilizado em tantas outras coisas, como vocês verão os próximos movimentos. Mas nós estamos fazendo aqui, dando exemplos, tá? Isso aqui não é um comportamento ortodoxo, né, de um empresário, tá certo? A gente só está aprendendo. Então, dos 50 mil que estava em caixa, eu tirei do capital social, então, da firma, 10 mil e especifiquei, ó, móveis e material para escritório, tá? Mesas, cadeiras, clipes, grampeador, né, e tudo mais, canetas, tudo isso para escritório. Não é preciso detalhar. Quem vai detalhar isso numa auditoria são as notas fiscais. Tá bom? Então, agora vamos para o terceiro movimento. Agora será feita uma compra de equipamentos de TI. Tá certo? E aqui eu coloquei no passivo aqui capital social, não é nada disso não. Né? Compor equipamentos de TI. Então, isso aí vai ser da conta, né, vai para a conta de títulos a pagar, tá certo? Títulos a pagar ou contas a pagar, correto? E tem depois nós vamos ver uns subtermos, né? Não estão querendo entrar em muito detalhe de balanço, porque isso aqui é um curso de Excel. Mas você tem, no escopo de 12 meses de vida da firma, ou seja, em um exercício, você chama isso de passivo circulante, tá? Esse título aí nós vamos pagar, né? Eles fizeram ali uma duplicata para nós, né? Vão faturar e no fim do mês vão cobrar, tá? Em 30 dias. Então, é menos do que 12 meses, então a gente coloca. Simplesmente agora, por enquanto, nós não vamos especificar circulante e não circulante. Então, vamos colocar simplesmente títulos a pagar. Continuem somando e vocês vão ver que o lado esquerdo está com total 55 e o lado direito 55, porque é balanço. Um prato tem que estar equilibrado, o prato esquerdo tem que estar equilibrado com o prato direito da balança. Bem, então nós já compramos nossos equipamentos de TI para uso próprio, né? E julgamos ali em títulos a pagar, tá? Então, se a gente pagar logo, né, nós temos que especificar por quê? Porque nós temos que obedecer aquele princípio. Onde você vai aplicar destino e qual foi a origem, tá? Teve uma nota, tá? Você não simplesmente pode pegar os computadores numa empresa, né? Paga em dinheiro e sai com eles. A empresa te emite uma nota, tá? Então, é o título a pagar. Se você pagou na mesma hora, esse apagar foi um intervalo de tempo, talvez de 10 minutos, o tempo de você, né, fazer o cheque ali ou fazer o Pix para pagar a empresa. Tem que ter um título, tem que ter uma metáfora, né, tem que ter um símbolo, uma origem para representar aquilo que veio para o ativo. Estão compreendendo? A contabilidade é uma espécie de ciência metafórica, tá?
mas que especifica direitinho as coisas para uma auditoria posterior. Sem nota fiscal, como é que você vai provar que você comprou seus equipamentos de TI? Vamos para um próximo passo. Essa também é uma empresa prestadora de serviços. Tá? Geralmente as empresas são de venda e tal. Mas esta também é uma empresa de prestador de serviço. O que você faz? Você realmente vende serviço, correto? Então você prestou um serviço para alguém. Esse alguém é um cliente. Olha aqui, ó, crédito de clientes. Também por causa do... Ih, aqui tá. Ficou errado. Social aqui é contas a pagar. Vamos corrigir. Então, pela mesma explicação de você pagando o Pix, ou seja, teve um a pagar, né, dentro da loja de alguns minutos, né? A mesma coisa em relação a clientes. Você fala, né, isso é recomendado, né? Em escrituração, você pode pesquisar na internet. Você coloca créditos de clientes, tá? Ou seja, tem que aparecer uma explicação, né, para a sua venda de serviço. Você vendeu serviço para quem? Né? Para um cliente, tá? Você pode ter vendido para o governo e tal, mas você tem que especificar e ele, tá, vai te dar um recibo, correto? Então isso fica registrado nos créditos de cliente, tá? Aliás, você que passa o recibo para ele, você recebe o dinheiro e passa o recibo. Então ele está lá com um documento comprobatório e que ele vai declarar no imposto de renda, tá? Bem, continua a soma dando 40, 50, 55, 75 desse lado e aqui mesma coisa, 50 com 20, 70 mais 5, 75. Sempre o equilíbrio dos pratos da balança, tá? Então vocês já estão vendo aí, ó, os conceitos, né? As representações que um lado que entra fisicamente ativo, você tem que ter uma representação no passivo, um documento, alguma coisa. Uma metáfora no caso. E agora nosso último movimento eu falei que a empresa também era de prestação de serviço. Então agora ela vai fazer estoque. Como? Com crédito com fornecedores, tá? Vai comprar dos fornecedores e geralmente você compra a prazo de 30, 60, 90 dias, então isso vai estar no circulante, né? Tem que ser declarado para fins de imposto de renda e tal. Então, continuam os dois lados equilibrados, vejam, ó, 50 com 20, 20, 95. Esse lado também, ó, 40, aqui 40, 80, 90, 95. Tudo equilibradinho. Tudo o que entrar, tiver destino de uma forma monetária, contábil aqui no ativo, tá? Tem que ter uma origem, geralmente expressa uma origem documental, tá? Uma origem abstrata aqui, desse lado. Correto? Então, aqui está uma boa introdução para vocês de balanço. Correto? Nós vamos, aos poucos, dando os outros conceitos. Essa aqui é a teoria bem básica, né? Vamos dando os conceitos à medida que a gente vai dando os exemplos em Excel. Tá ok? Então, muito obrigado por sua atenção e paciência. Esse foi o final da nossa aula 46.